Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, apesar de sermos pecadores quanto mais, sempre que pudermos, é muito importante evitarmos de cometer qualquer tipo de pecado, sejam eles pequenos ou grandes, porque para Deus não faz nenhuma diferença de pecados, todos eles são apenas pecados. Porém, o que vou me referir, apenas consequências deles, porque de uma forma ou outra a conta vai chegar. Lembro-me então de um personagem bíblico que poucas vezes foi citado na Bíblia, mas o que lhe aconteceu após o seu pecado dá para avaliar o dano que um pecado pode trazer. Esse personagem é Geazi, que foi mencionado na Bíblia algumas vezes, como no livro de 2 Reis, como o servo do profeta Eliseu. Destacado também uma história sobre o filho morto de uma mulher de nome Sunamita, que Eliseu ressuscitou. E mais tarde, em uma história sobre como o rei de Israel restaurou a propriedade roubada de uma mulher. Mas a história mais conhecida sobre Geazi diz respeito a um pecado que ele cometeu, o que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 15 ao 27. É o encobrimento que ele tentou fazer e a punição que se seguiu. Esse pecado de Geazi envolve o comandante do exército da Síria, povo inimigo de Israel. Naamã era um guerreiro poderoso, mas tinha uma doença de pele incurável chamada lepra. O profeta Eliseu curou Naamã de sua lepra pelo poder do Senhor, e Naamã louvou a Deus e ofereceu a Eliseu um presente que Eliseu se recusou a aceitar. Então Naamã partiu para a Síria, mas Geazi, servo de Eliseu, correu atrás dele e mentiu para se apossar do presente de Naamã. Em sua mentira, Geazi invocou o nome de Eliseu, fazendo parecer que ele queria o presente de Naamã. Mentiu ele: meu senhor me enviou para dizer: 2 jovens da comitiva dos profetas acabaram de chegar na região montanhosa de Efraim. Peço-lhe que lhes dê 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã ficou muito feliz em atender. Ele estava tão feliz por poder dar algo em gratidão por sua cura e insistiu com Geazi para que levasse o dobro da prata que havia pedido. Então Geazi voltou para casa com a prata e as vestes que os escondeu. Mais tarde, quando Geazi se apresentou a Eliseu, mentiu novamente em resposta à pergunta direta de Eliseu sobre onde ele havia estado. Logo ficou evidente que Eliseu sabia da verdade, tendo sido revelada a ele por Deus, e disse para Geazi: não estava o meu espírito contigo quando aquele homem desceu do seu carro para te encontrar? Então veio o castigo de Geazi. A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre, disse-lhe Eliseu. Eliseu fez a Geazi uma importante pergunta retórica: é este o tempo de aceitar dinheiro, ou de aceitar roupas, ou olivais e vinhas, ou rebanho de gado, ou escravos e escravas? Nessa sábia pergunta proferida por Eliseu estava inserida em uma sábia reflexão. Eram os milagres de Deus, não podem ser comprados. Meus irmãos, o poder de Deus em nossas vidas não se destina ao enriquecimento pessoal, e os servos de Deus não devem exercer o ministério em busca de recompensas terrenas. Cada um de nós deve lembrar: não é o dinheiro que cuida de nossas necessidades, é Deus, o que está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males, e não podeis servir a Deus e ao dinheiro, o que está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Após anos de serviço aparentemente fiel, Geazi caiu. Seu pecado começou no coração, como ele disse o que Naamã estava oferecendo. Outros pecados logo se seguiram em uma série de mentiras. Geazi teria sido sábio em dar ouvidos ao aviso de Moisés em um tempo muito atrás.
tenha certeza de que o seu pecado o encontrará. O que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. A história da queda de Geazi começa com um homem chamado Naamã, leproso. Geazi testemunhou um milagre, uma demonstração inegável do poder de Deus que envolveu a redenção da saúde, da vida e da alma de um homem. Mas tudo o que ele conseguia pensar era em dinheiro. Naamã precisava ver a graça de Deus na bênção gratuita e abundante que recebeu. Geazi destruiu a graça exigindo pagamento. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.